passada, a Volkswagen promoveu aqui na cidade de São Paulo o lançamento nacional do sedã Virtus, que é a versão sedã do Polo, na verdade. Mas ele tem algumas diferenças básicas, assim, que justificam a mudança de nome, para que ele não seja só chamado de Polo Sedã, o que seria uma coisa meio, sei lá, retrô demais, levando em consideração essas diferenças. Antigamente, o Polo Sedã guardava muito mais semelhanças com o Polo, entre eixos igual, era na verdade só um Polo hatch com acréscimo de porta-malas. Aqui não. Aqui ele tem, apesar de ter os mesmos motores 1.6 e 1.0 TSI, parêntese, a Volkswagen não vai oferecer o motor 1.0 aspirado para o Virtus e por enquanto não vai oferecer câmbio automático para o motor 1.6, mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais adiante. Apesar de guardar essas semelhanças, né, os mesmos motores e praticamente os mesmos equipamentos, o sedã ele é maior, ele tem uma distância entre eixos bem maior e inclusive é a mesma distância entre eixos do Jetta atual. Então isso já torna o carro visualmente, assim, no exterior, um tanto quanto mais vistoso. A gente olha de fora o Virtus e a gente tem realmente a impressão de estar olhando para um sedã médio. A intenção da Volkswagen foi justamente essa. Como ele concorre com o City, principalmente, aliás, o principal concorrente dele é o City, por enquanto o Cronos não for lançado, né? Porque o Cronos ainda não está à disposição aqui no mercado nacional, ele foi mostrado só na Argentina e por enquanto não foi lançado oficialmente. Então o principal concorrente do Virtus por enquanto é o City. E o City tem um pouco dessa pegada de querer parecer um sedã médio, apesar de ser um sedã compacto um pouquinho mais anabolizado e um pouquinho mais refinado do que Cobalt e outros carros do que Versa, que são tipo sedãs que a gente considera médio compactos. O Virtus ele tá mais para médio do que para compacto nas dimensões, e tanto externas quanto internas. Para vocês terem uma ideia, eu sempre ressalto aqui nos vídeos a minha altura, porque acaba sendo um parâmetro de comparação interessante para a gente ver se o carro é espaçoso de fato ou não. O meu banco não está totalmente recuado. E ainda tem um espaço interessante aqui, tem uns 2 cliquezinhos ainda até o banco chegar no fim. E eu tô com as pernas bem posicionadas, com a mão bem posicionada, uma posição de dirigir bastante adequada, e ainda sobra um espaço do caramba aqui atrás. Quem for atrás de mim, nesse carro, consegue até cruzar as pernas. Vocês viram o tanto que ele é espaçoso, né? A gente já falou a respeito do espaço, mas o comportamento dinâmico dele é um pouquinho mais assentado. O Polo parece um pouquinho mais arisco. Acho que, aliás, não dá pra falar acho, né? A gente não pode achar. Com certeza é pelo fato dele ter a traseira mais curta, mas em tempo, é bom que se diga, não é que o Polo tenha um comportamento esportivo. O Polo, ele só é mais esportivo do que o Virtus, que também é um sedã muito bem assentado e é um sedã que consegue entregar alguma esportividade. Já que a gente está falando de esportividade, é interessante a gente falar justamente dessa versão aqui, porque nós fomos para o campo de provas com a versão 200 TSI, que é equipada com motor 1.0 turbo de 128 cavalos e 20,4 kg de torque e câmbio exclusivamente automático de 6 marchas. Essa versão aqui foi a versão com a qual nós preferimos voltar para poder sentir na estrada e que a Volkswagen deixou conosco por mais uma semana para a gente fazer uma avaliação completa. Essa versão aqui é justamente a versão base 1.6 com motor aspirado de 117 cavalos e 16,5 kg de torque. Ela é, por enquanto, oferecida exclusivamente com câmbio manual de 5 marchas. E aí a gente tem algumas coisas a ponderar a respeito dessa versão aqui. Para a gente falar a respeito do comportamento dinâmico, é óbvio que não teria como a gente deixar de comparar com a versão TSI. É óbvio que a versão TSI anda um pouco mais, mas essa versão aqui não deixa a desejar em relação ao desempenho. Ela é suficiente. Só que, vai a primeira crítica. O câmbio manual de 5 marchas, para esse motor aqui, acaba ficando meio sem sentido, porque ele não é um motor que entrega todo o desempenho que a gente espera. Ele tem menos torque, ele tem menos força, né? E é claro que acelera bem para a maioria das situações de
trânsito. Na estrada, principalmente, você praticamente não precisa reduzir. Mas na estrada, a gente sente falta de uma sexta marcha, não por causa de desempenho em si, né? Mas por uma questão de comodidade. Aliás, desempenho não é o fato. E a gente poderia até cogitar a questão da economia de combustível, que também não é um problema. Tanto é que na estrada a gente chegou a fazer quase 18 km por litro em quinta marcha. E a velocidade constante, né, de 120 km por hora. Oscilava, às vezes baixava um pouco para 16 por litro, dependendo da subida. Mas a gente quase conseguiu fazer 18 km por litro, de média. O que é excelente para um carro que tem um motor 1.6 aspirado, né? Só que em quinta marcha, mesmo sendo um carro silencioso, ele poderia ser um pouco mais silencioso e talvez até um pouco mais econômico. É claro que a gente teria que trabalhar um pouco mais com o câmbio, né? Principalmente em subidas, porque como ele é um pouco mais pesado, às vezes é preciso fazer alguma redução de quinta para quarta, né? Então de sexta, obviamente, a gente teria que reduzir para quinta e também depois para quarta. Mas isso é só uma observação nossa. Gostaríamos que o motor não girasse tanto, né? E uma sexta marcha aqui, no caso, seria a coisa mais adequada a se fazer no nosso ponto de vista. Mas é um câmbio Volkswagen e todo câmbio Volkswagen é bom. E esse câmbio aqui não é diferente. As marchas são perfeitamente escalonadas. Não existe buraco entre elas. As trocas são excelentes, assim, como se você estivesse passando as marchas sobre trilhos. Então realmente ele é um câmbio muito, muito bom, né? Se a questão fosse esportividade, talvez fosse uma da Volkswagen oferecer esse câmbio manual para a versão 200 TSI também, mas isso é uma conjectura só para pensar mais adiante. Quanto à suspensão, aos freios e tal, os freios são muito bons, não há sombra de dúvida, e esse é um carro extremamente estável. Uma das coisas que a gente viu uma progressão muito grande e muito perceptível é que os carros da Volkswagen, eles sempre eram tidos como carros estáveis, mas um pouquinho duros. O Virtus consegue, assim como o Polo, né? E no Virtus a gente acha que até um pouco mais, ele consegue equilibrar essa coisa do conforto com a estabilidade de um jeito quase premium, digamos assim. A gente sente que a gente está num carro de categoria superior quando a gente roda, né? Porque ele tem uma qualidade construtiva e uma qualidade de rodagem realmente muito superiores às de todos os outros compactos da Volkswagen que a gente já avaliou. Então isso já deixa a marca justamente naquele novo patamar que ela quer atingir. Uma das coisas que ela sempre tem frisado nas suas apresentações, lançamentos, é que isso aqui o Polo é o primeiro produto e esse aqui é o segundo produto da nova Volkswagen. Então a gente realmente consegue acreditar que eles estão trabalhando para oferecer produtos de melhor qualidade, não só no que diz respeito à construção, oferta de equipamentos, mas qualidade de rodagem também, conforto, né? Uma coisa que abranja um público maior do que aquele público específico que gosta só daquele arranjo durinho de suspensão dos Volkswagen mais antigos. É claro que o Virtus não é perfeito e nessa versão aqui em especial, algumas falhas são muito notadas. A primeira delas diz respeito ao acabamento. Não é que ele seja um carro mal montado. Ele não é mal montado mesmo, pelo contrário, ele é até bastante bem montado. Mas essa versão 1.6 MSI é simples demais. Para um carro de 60 mil reais, é claro que você vai comparar o Virtus com quem? Que tipo de sedã custa 60 mil reais? O Prisma, o Etios, o Versa, tem Cobalt, né, com versão de 60 mil reais. Então, na comparação com esses carros, não existe tanta diferença assim não, porque todos os outros são simples também. A diferença é que existe mais contraste de textura, de cores, entendeu? Talvez nos outros carros. E nisso, o Virtus deixa um pouco a desejar, porque tudo aqui na cabine é cinza e preto. É uma coisa muito monocromática, monótona. Então o interior dessa versão aqui do Virtus é um pouco cansativa no nosso ponto de vista. Mas é tudo muito bem encaixadinho, você não vê rebarba em lugar nenhum. A única rebarba que a gente conseguiu perceber é uma rebarba que fica aqui no encaixe desse suporte aqui do painel, que serve para comportar o celular.
né? Esse suporte está hoje em praticamente todos os carros da Volkswagen, né? E quando a gente tira o suporte, porque ele é destacável, você vê que o vão, né, que serve como encaixe aqui, ele tem uma rebarbinha. Mas quando o suporte está encaixado, você não vê rebarba nenhuma em lugar nenhum. Mas você pode perceber, como a gente já constatou, né, que é plástico para tudo quanto é lado. Superfície macia ao toque, você tem um pedacinho aqui, né, de tecido na porta onde você apoia o seu braço, e os bancos também. E só. Outras coisas deveriam existir, mas não existem, nem como opcional. A gente destaca duas coisinhas em especial. A primeira delas é que não existe controle elétrico de ajuste dos retrovisores externos. A gente tem que esticar aqui a mão. Isso é uma coisa muito arcaica, sabe? Até carros mais básicos já vem com isso aqui de série. Isso aqui é meio deprimente, vamos confessar, né? Você tem que esticar a mão aqui e do lado de lá você tem que pedir para outra pessoa ajustar o retrovisor, ou então você tem que tirar o cinto de segurança e se debruçar lá sobre o lado de lá para supor que o retrovisor vai estar ajustado. Enfim, é um transtorno. Deveria haver, não é uma coisa tão cara assim de se incluir num carro que custa ali não é 60 mil reais, né? Vamos convir. E o segundo problema, e para nós esse é o problema mais grave de todos, é que a coluna de direção não tem ajuste nenhum, nem como opcional. Isso é muito grave, entendeu? Porque você tem diferentes estaturas de compradores, de motoristas, de consumidores, e eles podem ajustar a distância do banco, a altura do banco, mas elas não podem ajustar a coluna de direção, nem a altura nem a profundidade. A gente já reclamou até de carros mais baratos que só tem ajuste de altura, mas esse aqui não tem nenhum ajuste. Então fica aqui a nossa indignação em relação a isso. Por outro lado, até que ele não é tão pelado. De série, ele vem com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros elétricos nas 4 portas e tem um one-touch para todas, né? Ele tem computador de bordo, ele tem ABS e airbags. 2 airbags são pela lei, mas esse aqui traz 4 airbags frontais e laterais, né? E ele veio equipado, essa versão aqui, 1.6 MSI, veio equipada tanto com o Safety Pack quanto com o Safe Pack. Agora, Safety Pack e o Comfort Pack. Desculpa. O Comfort Pack é uma coisa que inclui uma centralzinha multimídia aqui, não tem GPS, mas ela é touch. Você pode parear o seu telefone, ela tem uma qualidade sonora boa, o rádio, né, tem uma qualidade sonora boa aqui. Tem sensor de estacionamento traseiro, né, e outras comodidadezinhas como o volante multifuncional, que nunca vai ser revestido em couro nessa versão aqui, né? Mas, enfim, são alguns equipamentos de conveniência. E ele veio equipado também com o Safety Pack, que inclui os controles de tração e estabilidade, o bloqueio eletrônico do diferencial e o auxílio de partida em rampa, o que para nós é uma das coisas mais interessantes por se tratar de um carro com câmbio manual de 5 marchas, né? O câmbio automático ainda ajuda você a fazer aquele controle nas subidas, mas o câmbio automático, estamos falando, mas o câmbio manual não. Você tem que controlar na embreagem, e esse auxílio de partida em rampas realmente ele é uma mão na roda. Agora, no nosso ponto de vista, para concluir, essa versão aqui 1.6 MSI com câmbio manual acaba não valendo a pena. E por que não? Porque para você pagar os 60 mil reais que ela custa praticamente, 59.990 reais, e equipá-la com o Comfort Pack e com o Safety Pack, você vai a quase 65 mil reais. Aí você tem uma versão Comfort Line que custa quase 70 mil reais, mas já vem com o câmbio automático e o motor 200 TSI ou 1.0 TSI, chame como quiser, que é um motor mais forte, mais eficiente sob o ponto de vista energético, tem mais torque e proporciona mais conforto, né? Como a gente disse, na estrada a gente realmente não sente falta
do câmbio automático. A gente trabalha com o câmbio aqui e ele responde bem e tal, a gente não precisa ficar fazendo tantas reduções, mas na cidade cansa. Mesmo que o câmbio seja muito macio, a embreagem também, e a direção, mesmo sem contar com ajuste de altura e profundidade, ela é uma direção bem fácil, ela é leve, entendeu? Não é difícil de manobrar, mas você sente falta do conforto do câmbio automático para não ter que ficar apertando a embreagem tanto. Isso realmente faz diferença numa cidade como São Paulo, que tem bastante incidência de trânsito, né? E se você for esperar pelo câmbio automático, é bem provável que o câmbio automático chegue custando pelo menos uns 5 mil reais a mais. Então você vai, pela estimativa, né, levando em consideração o que custam outros modelos equipados com câmbio automático aqui no país, a média de 4, 5 mil reais é o custo do câmbio, então você vai para 64 mil reais. Se você for pegar e equipar essa versão automática, isso aqui é só mais uma conjectura, com os opcionais, se já não vier com os opcionais, Safety Pack, Comfort Pack, né, você vai para um custo parecido com o custo da versão Comfortline 200 TSI. Então, a gente chega à seguinte conclusão: o melhor no caso do Virtus é você investir um pouco mais e levar, se você não quiser, claro, a versão topo de linha, não tiver cacife para isso, o melhor é você investir um pouquinho mais, apertar um pouquinho no bolso e levar a versão Comfortline 200 TSI, ou você no máximo esperar pela versão 1.6 MSI com câmbio automático e se conformar com o fato dela não ter tantos equipamentos assim, mas pelo menos você vai ter o conforto de poder dirigir na cidade sem ficar trocando marchas e sem aquele incômodo de ter que ficar apertando a embreagem, fazendo controle de embreagem o tempo todo. Para concluir, na nossa opinião, essa versão 1.6 MSI com câmbio manual não compensa, porque ela não entrega nem o conforto, nem a comodidade, nem a esportividade que você espera de um câmbio manual, muito menos o nível de equipamentos que você espera de um carro de 60 mil reais.